Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, turma, hoje veremos resistores. Então já se ajeitem na cadeira, prepara o material de estudo e vamos começar. Bom, turma, nós vimos nas aulas passadas aí o que são resistores, certo? E galera, quando você tiver um circuito elétrico, eu vou explicar o que é isso mais à frente, você pode ter mais de um resistor na sua rede, né, no seu circuito. Então, você pode ter uma associação de resistores, né? Ou seja, ele pode estar ligados de três jeitos. Uma delas é a chamada associação em série, que é quando você tem o quê? Apenas um caminho, né, para a passagem da corrente elétrica. Ou seja, como você pode ver aqui na imagem, os resistores estão ligados em sequência, né? E a corrente elétrica vai passar por R1, depois por R2, ou seja, não existe um outro caminho pela qual a corrente vai passar. Por isso, quando você tiver uma associação em série, a corrente elétrica ela se mantém. Se você tem uma corrente de 1 ampere, 3 amperes, ela será constante, né? Ou seja, ela vai manter esse valor durante todo o caminho, né? Ou seja, de R1 até R4, como a gente pode ver aqui na imagem. Em contrapartida, né, a DDP, né, a diferença de potencial, ela vai ser dividida. Né? Ela vai ter, a cada vez que você tiver uma resistência, ela vai ser alterada. Né? E aí você tem o quê? Toda a sua DDP, que, vamos lá, você tem a bateria, né? Ou seja, o seu gerador, eu vou explicar o que é isso mais à frente. Ela vai dar uma DDP, né? Geralmente, toda essa DDP vai ser a soma da DDP de cada perdida, né, em cada resistor. Tá? Por isso, a DDP total vai ser a DDP em cada uma das resistências. Né? E quando você tem esse arranjo, você pode trocar por um chamado resistor equivalente. Né? Ou seja, você tem a sua rede, você tem o seu circuito e tem 4 resistores, como a imagem. Aí você pode chegar assim, poxa, mas eu não posso trocar esses 4 por apenas um, que vai me dar as mesmas condições? Né? Então, dá para fazer isso. E como que você faz? Basta você somar as resistências. Somando todas elas, você acha a sua resistência equivalente. Então, ou seja, se você... Vamos pegar aqui, analisar a imagem. Nós temos 4 resistores, certo? Se você trocar esses 4 pelo equivalente, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. E geralmente nos exercícios de resistores, né, que você tem que analisar a associação de resistores, essa é a principal pergunta que é feita. Qual é o resistor equivalente ao circuito apresentado? Aí, se você tiver uma associação em série, basta você fazer a soma algébrica de todos eles. Galera, outra associação de resistores é chamada associação em paralelo. Como você pode reparar aqui na imagem, a grande diferença é que a corrente elétrica vai ter mais de um caminho para poder percorrer. A corrente elétrica ela vem aqui da esquerda para a direita, né? E ao chegar ao ponto A, ela encontra 3 caminhos. Então ela vai ser o quê? Dividida. Parte da corrente vai passar pelo resistor 1, parte pelo resistor 2 e parte pelo resistor 3. Sendo assim, a corrente elétrica total vai ser a soma das correntes elétricas que passa por cada resistor. E da mesma forma que ela é dividida no ponto A, ela se une novamente no ponto B. Agora, a DDP aqui já é diferente. Também, né? A DDP ela vai se manter, né? Na associação em série, a DDP é dividida. Aqui ela vai ser a mesma. Por que isso? Olha só. Quando você não tem nenhum resistor no meio do seu caminho, os pontos são iguais. Como assim, Igor? Não entendi. Ó, presta atenção aqui comigo. Ali onde a corrente,
olhe para a imagem. A corrente se divide no ponto A, certo? Vamos pegar o primeiro caminho aqui, o caminho de cima, que vai passar pelo resistor 1. A corrente sobe e aí vai ter um ponto onde ela vira para a direita para passar por R1, certo? Então, do ponto A até o ponto onde ela vira para a direita para chegar no resistor 1, você tem algum resistor ali? Não, você não tem. É um caminho livre, né? Como você não tem nenhum resistor, você pode afirmar com 100% de certeza que esse ponto onde a corrente vira para a direita também é o ponto A. Ou seja, esse ponto tem a mesma DDP, né, que lá ali atrás onde tem a trifurcação, né? Aí, quando passa pela resistência, aí sim, a sua DDP vai mudar. Só que aí, ou seja, não é mais A, certo? Aí, quando você muda, vai ser o quê? Olha o que a gente tem do outro lado. A gente tem B, não tem? A mesma ideia. Se da onde ela vira, né, onde a corrente vira para baixo, né, para chegar até B, não tem resistor nenhum, então esse ponto da virada também é igual ao ponto B. Então, com essa ideia, você tem que a DDP em R1, em R2 e R3 é a DDP entre o ponto A e B. Então, numa associação em paralelo, a DDP ela é a mesma em todos os resistores. Ficou claro, turma? Entenderam a ideia? E aí, a mesma perguntinha. Como que a gente faz para descobrir, né, para determinar o resistor equivalente dessa associação, né? Ou seja, quer dizer, professor, que tem como a gente trocar esses três resistores por apenas um, que vai dar a mesma coisa? Sim, da mesma forma que na associação em série, na associação em paralelo também temos isso. Só que aqui é um pouco diferente. Aqui, a forma de você determinar é através dessa pequena expressão que eu destaquei para vocês. 1 dividido pelo resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E você vai fazer essa soma até quantos resistores você tiver. Você pode ter 3, 5, 10, enfim, aí você vai fazer desse jeito. Aí é soma de frações, que eu imagino que todos vocês saibam fazer, né? Matemática básica. Mas, tranquilo, gente. É apenas isso, tá? Lembrando que você vai ter que tirar o mínimo, né? Afinal, soma de frações você só pode somar direto se os denominadores forem iguais, né? Bom, e vamos para a nossa última associação, que é a chamada associação mista. Como o próprio nome já declara, e a imagem também, é quando você tem o quê? Associação de resistores em série e em paralelo acontecendo ao mesmo tempo. Olha aqui, a gente tem R1, R2 e R3, né? Temos três resistores. R1 e R2 estão em paralelo. E R1 e R2 estão em paralelo entre si, mas estão em série com R3. E aí o exercício vai te perguntar qual é o resistor equivalente dessa associação. E aí o que você vai ter que fazer? Como é que você resolve isso? Primeiro, você acha a resistência equivalente para o resistor em paralelo. Depois, para o em série. Então, olha aqui, ó. Eu fiz aqui embaixo para você como que você faria nessa situação que eu apresentei aqui. Primeiro, você vai calcular a resistência equivalente da associação em paralelo, do R1 e R2. Você vai achar um resistor equivalente. E aí você vai ter uma associação em série, né? Igual nós vimos lá no nosso primeiro slide. Você tem que o resistor equivalente do paralelo em série com R3. Resistores em série, basta você fazer a soma algébrica. E com isso, ó, essa associação mista que está aqui na parte de cima do nosso slide, você pode
escrevê-la, né, tipo assim, representá-la como a última imagem que está aqui na parte de baixo do slide. Ó. Você pode trocar esses 3 resistores por esse resistor equivalente que a gente descobriu. Beleza? Tranquilo, né, gente? Assim, sem maiores segredos, né? Circuito elétrico, finalmente, né? Afinal, já falei dele aí, ó, aulas passadas, falei dele aqui no início da aula. O que é o circuito elétrico? Nada mais é que o conjunto de aparelhos, geradores, receptores, amperímetro, voltímetro, capacitores, indutores, etc, 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 com os quais se pode estabelecer uma corrente elétrica. Podem ficar tranquilos que todos esses aparelhos que estão listados aqui a gente vai ver nas próximas aulas. O resistor é um desses aparelhos que eu já apresentei para vocês nessa aula. Galera, o seu circuito elétrico ele vai ser de 2 jeitos. Ou ele vai ser um circuito fechado, ou ele será um circuito aberto. Um circuito fechado permite a passagem da corrente elétrica, enquanto um circuito aberto, a passagem da corrente elétrica é interrompida. Olha essas imagens aqui. Nós temos um circuito elétrico super simples, onde temos uma pilha, onde você ligou a ela fios condutores e esses fios condutores estão ligados a uma lâmpada. Quando o seu circuito é fechado e permite a passagem da corrente elétrica, a lâmpada vai acender, vai brilhar. Agora, quando você abre o circuito, a passagem da corrente elétrica é interrompida. Logo, a lâmpada irá apagar. É exatamente isso o que a gente tem nas nossas casas. De forma bem simplificada, claro, né? Tipo, porque o circuito elétrico de uma residência é muito mais complexo que isso, mas... por exemplo, você está aí no seu quarto assistindo essa aula. Agora aí de manhã, tarde. A luz do seu quarto está apagada. Significa que o quê? O circuito elétrico do seu quarto está aberto. Como é que você faz para acender a lâmpada? Você aperta o interruptor. Ou seja, você vai fechar o seu circuito. Isso, galera, essa aí, ó, chave fechada, chave aberta, é nada mais é que o interruptor da sua parede. Olha para ele ali, ó. Tá vendo? Ele, do jeito que está agora, a lâmpada está apagada, não está? Significa que o interruptor está aberto, ou seja, a chave está aberta. Quando você clica nela para fechar, a corrente passa e você tem um circuito fechado e, consequentemente, a lâmpada acende. Mas olha aqui embaixo. Geralmente, não serão esses desenhos bonitos que vão aparecer para vocês na hora de fazer exercício. Vão aparecer desenhos diferentes que nada mais nada são que representações da imagem aqui de cima. Olha só, o circuito fechado, você tem o fio condutor, a bolinha com um X representa a lâmpada, a chave, né, ou seja, o interruptor, é esse segmento de reta mais escuro, né? E o traço comprido com positivo e o traço menor, né, com negativo, esse símbolo representa o gerador, que veremos na nossa próxima aula, tá? A pilha é um gerador, né? Ou seja, você tem o gerador e aí você tem o quê? O gerador vai, né, criar DDP, né, e com isso a passagem da corrente elétrica. E se a chave estiver fechada, a corrente vai passar e, consequentemente, passa pela lâmpada, a lâmpada acende. Agora, se a chave está aberta, né, o seu circuito está aberto, a corrente elétrica não vai passar, ou seja, a DDP não vai acontecer, e com isso a lâmpada fica apagada. Esses desenhos aqui embaixo é o que você vai ver nos seus exercícios, inclusive no livro, tá? Mas podem ficar tranquilos que a próxima aula vai ser dedicada a grande parte desses aparelhos, beleza? Então, gente, para encerrar a nossa aula de hoje, vamos ver aqui esse tópico aqui, que nada mais é que uma curiosidade, que são os efeitos da corrente elétrica. Galera, o efeito que a corrente vai ter vai depender da natureza do seu condutor e da intensidade da corrente elétrica.
O efeito fisiológico é quando você tem a passagem da corrente elétrica por organismos vivos. Exemplo, choque elétrico. Ou seja, você assim, enfiar dedo na tomada, fio de alta tensão, ou seja, você vai ter uma passagem de corrente pelo seu corpo, né? E aí pode ser fatal, dependendo. Ou você pode ter um choque elétrico, né, controlado. Exemplo, desfibriladores, que são usados, né, em reanimação e tudo. Nada mais é o quê? Que uma passagem de corrente elétrica, né, pelo seu corpo, mais específico pelo seu coração, com o objetivo de fazer com que o coração volte a bater na frequência correta. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito térmico, que esse é o principal efeito que a gente vê em quase tudo, né? Graças ao efeito Joule. Eu já expliquei nas aulas passadas, mas vamos de novo. Esse efeito é causado pelo choque dos elétrons livres com os átomos dos condutores, né? Aí o que acontece? Ao receber energia, os átomos dos condutores, né, vão vibrar mais intensamente, e quanto maior a vibração, maior a temperatura. E aí o que? Temos equipamentos que usam isso para o seu funcionamento. Exemplo, o chuveiro elétrico, o ferro de passar, secador de cabelo, etc, etc, etc. Outro efeito é o químico, né, que corresponde a determinadas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas. Exemplo, niquelação, cromação, né, etc, etc. Essas reações só acontecem graças à corrente elétrica. E o outro efeito é o efeito magnético. É aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região, em torno da corrente. Exemplo, desvio da agulha de uma bússola. Galera, essa parte aqui de magnetismo eu vou falar com maiores detalhes no nosso próximo tópico, no nosso próximo conteúdo. Assim que eu terminar a parte de eletrodinâmica, vamos entrar no magnetismo e aí a gente vai estudar tudo isso detalhadamente. Por isso eu não vou adiantar esses detalhes agora, tá? E, como de praxe em todas as aulas, os exercícios referentes à aulinha de hoje. Galera, os exercícios do capítulo 8, vocês já são capazes de fazer todos eles, tá? Metam bronca aí, façam. E, como sempre, qualquer dúvida com relação à matéria ou com relação aos exercícios, só mandar no Google Sala de Aula que eu vou responder assim que puder. Bom, gente, sem mais delongas, para a aula não ficar muito grande, a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.